Olá, gente, tudo bem? Eu sou Carl Mascarenhas e hoje o meu papo será com uma pessoa que eu admiro muito, um grande amigo, Sérgio Romanelli. Ele é pós-doutor, professor efetivo da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele nasceu na Itália e vive no Brasil há bastante tempo. Tem 12 livros publicados, infinitos artigos, é uma pessoa muito séria naquilo que faz. Também é um artista da área da música, compõe, canta. E por que eu quero conversar com ele? Porque ele nasceu em Bergamo, que é o epicentro do coronavírus na Itália. Tem muitos parentes, muitos amigos que estão lá e que estão vivendo situação inimaginável sob o ponto de vista do medo, das dificuldades mais graves em relação a essa doença. Uma realidade que pode acontecer aqui no Brasil. Eu convido vocês a conversarem comigo e Sérgio Romanelli, e este papo é um papo esclarecedor. É um papo que traz realismo, talvez seja uma conversa meio grave, mas ela é muito importante para esclarecermos o que está acontecendo aqui e o que podemos evitar para que o exemplo da Itália não nos aconteça. O nosso papo de hoje é aprender com os erros. Vem comigo. Olá, Sérgio. Olá, Carl, tudo bem? Tudo mais ou menos, não é, amigo? Não muito bem, digamos a verdade. Sei que você está aí em Santa Catarina, mas sei também que grandes amigos que você tem, parentes, pessoas muito queridas, inclusive a sua mãe, estão na Itália, estão em Bergamo. E, Sérgio, o que você pode me dizer da situação dessas pessoas que estão lá no epicentro do coronavírus? É uma situação muito difícil, Carl, né? Porque é algo que começou 21 de fevereiro, então pouco mais que um mês, e ninguém imaginava minimamente que aquele primeiro contagiado, infectado, levasse a mais que 40 mil infectados até hoje na Itália e mais que 4 mil mortos, né? Os mortos na Itália, em modo específico na região da Lombardia, né? Onde a minha família está, em Bergamo, que é o epicentro, como você falou, já está maior que os mortos de Wuhan, na China. Então, é uma catástrofe, né, que, assim, só teve maior nas guerras, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, é algo totalmente inédito, inesperado, com o qual todos nós estamos aprendendo a lidar, e está sendo muito difícil para eles lá, porque o sistema sanitário não estava, na verdade, pronto para isso. Inclusive, a contaminação começou nos hospitais na Itália, né? Naquela região. E acho que isso tudo surpreendeu muita gente, né? E, sobretudo, os que deveriam cuidar dos outros, né? Como eu falei. Sim, eu vi cenas que se tornaram emblemáticas do que é o risco do coronavírus, que foram justamente as cenas dos caminhões militares passando pelas ruas de Bergamo, abarrotados de pessoas que morreram, muitas delas em consequência da própria doença e muitas delas porque não puderam ser atendidas. Tinham até outros problemas de saúde, mas não tinham lugar para serem atendidas, ou seja, o sistema de saúde entrou em colapso. Aquelas cenas dos caminhões passando realmente foram cenas emblemáticas. Acho que aquilo chocou todo mundo, né, no mundo inteiro, e acho que foi um choque de realidade, né, porque, como você falou, os hospitais não têm estrutura não tem UTI para tanta gente, não tem oxigênio para tanta gente, não tem máscaras, não tem álcool gel, então o tamanho da infecção foi muito pouco, digamos, levado em conta no início. E é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro, né? Porque assim, só para as pessoas entenderem qual é a realidade que tem lá. Então, minha mãe, que tem 82 anos, está sozinha em casa já faz mais que um mês, nem meus irmãos podem ir lá para visitar. Então, é uma pessoa idosa que está sozinha em casa, no prédio no qual já teve mais 5 infectados que foram levados, e as pessoas são levadas de casa para os hospitais sem nem saber por onde serão levados, né? E nem os parentes sabem onde o pai, a mãe, o tio
vai ser levado, porque não tem mais lugar, não tem mais hospitais vagas. Então, eles estão abrindo container, estão ficando em navios, estão ficando em outras cidades, levam para cidades distantes. Então, esses doentes são levados e ficam 1, 2, 3 semanas, um mês, até, infelizmente, a maioria, né, chegarem a óbitos, sem ter contato com nenhum familiar sabe onde estão. O único amparo são esses enfermeiros e médicos incríveis, que além de cuidar, de arriscar a vida, que a gente tem que aplaudir muito, porque já morreram dezenas, né, na Itália, de enfermeiros e médicos. Hoje chegou a notícia que morreram 17 só numa cidade, né, para você ter ideia. Então, eles estão destruídos, porque tem que fazer tudo, ajudar, dar alívio, inclusive, isso é algo, assim, para mim, assustador. Eles foram treinados no hospital por sacerdotes, né, que não tem mais condição de ficar lá, porque muitos também morreram, para passar a extrema unção, né, para dar a bênção final. Ou seja, os médicos se tornaram padres, né? Imagina o absurdo que é uma situação dessa, e como as pessoas ainda não levam a sério aqui, inclusive na Itália, na Europa, ainda tem gente que sai de casa, né? Não obstante isso tudo, é algo incompreensível. Nós já vivemos em muitos momentos aquela postura negacionista, né? Em que as pessoas, diante de uma realidade muito sombria, por motivos ora ideológicos, ora por ignorância, elas acabam negando aquilo que aconteceu e que é óbvio. Então, hoje, com o nosso papo aqui, eu queria que a gente pudesse falar para nós brasileiros o que a gente pode aprender com os erros italianos para que nosso destino não seja semelhante ao que está acontecendo lá. Claro, acho que isso é importantíssimo. A gente sempre fala, você nas suas palestras, eu nas minhas aulas, que o erro é um elemento de aprendizagem importantíssimo, tanto para nós, né, na nossa vida, quanto para os outros, né? E nesse caso, a Itália só teve o exemplo da China, mas de alguma forma ainda estava acontecendo na China quando também aconteceu na Itália, exatamente por causa de um alemão que da China chegou na Itália e começou a espalhar o vírus, né? Agora temos muito mais conhecimento. Passou mais que um mês da tragédia na Itália, está se espalhando na Europa inteira, inclusive os europeus, né? Tanto a França quanto a Espanha, a Alemanha, Inglaterra, etc., tomaram exemplo da Itália. Então, começaram a fechar tudo imediatamente. Não esperaram alguém morrer, começar a aumentar a projeção de mortes para fechar tudo. Eu sei que isso incomodou muita gente, né? É difícil a gente estar na situação em qual está agora, não podemos sair, não podemos comprar, não podemos trabalhar, muita gente não vai ter renda, mas é inevitável, né? Esse vírus é muito contagioso, sobrevive muito tempo fora do corpo, né? Ele fica muito apegado a várias superfícies, ele resiste até, dizem, 3, 6 dias. Então, a única forma de ele morrer é não se alimentar do corpo do homem. Há uma outra coisa que me assusta muito e que acredito que aconteceu na Itália, que foi o tempo. A Itália, nós sabemos, um país muito religioso, o tempo em que as igrejas, os templos ficaram abertos, recebendo fiéis em aglomerações. Este é um erro também que nós não podemos repetir aqui, não é, Sérgio? Absolutamente, Carl. Eu acho que nesse momento, exatamente as figuras públicas, aquelas que têm autoridade, ou religiosa, ou de ensino, ou política, não podem de forma alguma vacilar e dar argumentos às pessoas para acharem que isso é uma coisa leve, uma gripezinha, como alguém falou, né? Infelizmente, no nosso país. Então, pessoas que têm cargos públicos tão importantes, que sabem que há muita gente que acredita no que eles falam, que há muita gente que, né, leva em consideração a palavra deles, não podem ser levianos de forma alguma. Essa é uma forma de mostrar, de novo, individualismo. O pastor da igreja não pode pensar, né, individualmente pela comunidade inteira. O político não pode pensar individualmente, ele tem que ter um raciocínio que é o da coletividade, é o dos cientistas, né, que estão dizendo que não há como
ter contato nenhum com ninguém, seja na igreja, seja em casa, seja, né, na rua. Então, não tem outra opção. É isso e acabou. Se a gente quiser sobreviver, só tem isso. E essa vai ser aquela situação de, como eu digo, de minimizar um pouco, porque o que se vê no Brasil, por todas as projeções de curvas de evolução da doença, é de algo muito sério, de algo muito grave, que vai encontrar o seu cume, digamos assim, daqui a mais 2 ou 3 semanas, podendo ainda ser pior. Mas a gente pode reduzir um pouco e evitar que esse colapso na saúde aconteça muito breve, de forma muito breve, né? Então, o quanto a gente esticar a evolução da curva da doença, e isso todos os cientistas são unânimes em afirmar, quanto mais a gente puder ficar em isolamento social, maior será a nossa chance de ter condição de controlar minimamente essa situação, né? E, Carl, neste momento, eu acho que a gente tem que mostrar efetivamente que não é um ser egocêntrico, porque o comportamento de cada um de nós vai ser o que efetivamente diminui essa curva, né? E não tenho que pensar somente na minha sobrevivência, na sua, na de minha mãe, etc. É porque esse é um efeito dominó. Então, se a gente não parar, se a gente não parar de ir para a praia, como muita gente fez, se a gente não parar de ficar em contato, inclusive, com os próprios familiares em casa, né? Porque lá em casa, em Bergamo, cada um está dormindo num quarto diferente. Eles tentam ter contato mínimo, mesmo estando em casa, não é somente não sair, né? E pensar nas pessoas mais fragilizadas, os idosos, né? Então, eu fico muito preocupado aqui no Brasil, que aqui, se continuar essa projeção, considerando as condições sociais, econômicas e do sistema sanitário brasileiro, e a quantidade de gente que tem em cidades como São Paulo, Rio, etc., vai ser uma catástrofe muito maior, porque a gente não tem que pensar na gente que é privilegiado, né? Tem uma casa, tem um plano de saúde, agora 80% dos brasileiros não tem plano de saúde, o sistema público não vai aguentar, não tem UTI para todo mundo, não tem médico, tem muita gente sem salário, tem muita gente que mal tem sabão, tem muita gente que vive 10 pessoas num cômodo de uma favela. Então, aquilo é um alvo incrível para o foco ficar, sabe, enorme e atingir todo mundo. Então, não vamos brincar. O Brasil é um país de risco altíssimo e a gente tem que ter consciência disso. Se quiser evitar uma tragédia, todo mundo tem que ficar em casa e parar de ser leviano e egocêntrico. Eu tenho falado muito com amigos e familiares a respeito de nós não estamos numa situação normal. A nossa vida mudou. Dificilmente o mundo será o mesmo depois de 2020. O mundo vai ter que tomar um outro rumo. Nós estamos diante da nossa fragilidade e diante de outra coisa, de uma conexão humana imensa. Então, aquilo que acontece em um lugar do mundo repercute em todos os outros lugares. Talvez uma doença como essa traga para nós a grande lição, que é estamos todos muito mais próximos e integrados do que poderíamos imaginar. Ou seja, um outro erro que nós estávamos cometendo e com o qual podemos aprender. O erro de imaginar que aquilo que acontece com o chinês não tem a ver conosco, que aquilo que acontece com o italiano não tem a ver conosco. Tudo que acontece com qualquer pessoa do mundo tem a ver conosco. Absolutamente. Tanto que esse vírus eu acho bastante emblemático e paradoxal dessa questão. A gente vive num mundo globalizado, todo mundo está conectado a tudo o tempo inteiro, mas não tem conexão nenhuma verdadeira, né? Acho que as redes nos acostumaram ao fato de que você está lá, eu estou aqui, cada um está protegido, nada acontece. Mas os fluxos acontecem, né? As migrações acontecem como é normal. Então, todo mundo está na mesma, né? E esse vírus nos mostrou isso. E agora essa falta de conexão que a gente está tendo neste mundo se concretizou numa falta de conexão física, que ninguém mais pode entrar em contato com ninguém. Eu acho isso muito simbólico, né? A gente tem que pensar muito nisso, porque agora a gente conseguiu aquela distância, aquela falta de contato que a gente buscou o tempo inteiro, né? Conseguimos efetivamente ficar sozinhos, né? E impotentes, porque a gente não tem nada mais o que fazer do que ficar em casa. Não podemos fazer nada, né? É verdade.
você que está mais em contato com as pessoas lá na Itália, por conta de ser também uma pessoa que nasceu em Bérgamo, que viveu em Bérgamo, eu ouvi dizer que um dos pontos que se configuraram em trágicos erros na Itália foi o fato de eles quererem fazer o exame para coronavírus em uma grande massa da população e convidaram pessoas em muitas cidades a fazerem o teste, mesmo que elas não estivessem apresentando os sintomas. Só que nessa história das pessoas irem fazer o teste, elas se aglomeraram. E isso fez com que aqueles que estavam contaminados passassem, justamente porque o contágio acontece inclusive com as pessoas assintomáticas, elas também estão transmitindo o vírus, mesmo que não mostrem a doença. Então isso fez com que as pessoas que fossem para esses locais de teste acabassem passando, né, a doença para outras pessoas que estavam sadias. Exatamente, porque o grande problema no início foi o pânico, a desinformação e irracionalidade, né? Que acho que é isso que a gente tem que evitar. Por quê? Porque exatamente pela falta de informação, por ser somente o segundo país que estava, né, apresentando infectados, todo mundo se jogou com a primeira dor de garganta, sabe, resfriado, nas emergências. Então foi uma quantidade enorme de gente que foi lá. Então, os que não tinham acabaram pegando dos que efetivamente tinham. Os médicos não tinham como administrar isso, porque é uma quantidade muito grande de pessoas em estruturas pequenas. A gente tem que pensar que a Itália, assim como a Europa, é assim, amontoado de pequenas cidades, né, em que cada uma tem a sua estrutura, mas são estruturas pequenas. Então, uma quantidade de gente que chega e é um nível de densidade populacional grande num espaço pequeno e o contágio é muito mais rápido, né? Então, acho que é isso que eu falo aqui para os brasileiros desde o início, desde semana passada, mas aí, acho que 10 dias já em Santa Catarina que parou tudo, foi o primeiro estado, acho que encerrou as atividades, e mesmo assim, desde o início, com esse exemplo da Itália, as pessoas não acreditaram, continuaram indo na praia, continuaram saindo, assim como os italianos fizeram, já tinha os primeiros mortos, e tinha gente nos bares e discotecas e não sei o que lá, dançando. Então, sabe, Cal, eu acho que não temos tempo de ser levianos e irresponsáveis neste momento. A gente tem muita informação, todo mundo está nas redes, todo mundo recebe de amigos, então vamos cumprir o que nos é pedido o tempo inteiro. A desconsideração com o risco agrava o problema não apenas para o indivíduo, mas para todos aqueles com quem ele tenha contato. Claro. Porque, Carl, assim, o que a gente tem que pensar agora? Que as estruturas sanitárias não vão dar conta de tanta gente, né, como aconteceu nos outros países. Então, quanto menos a gente for nessas estruturas para ocupar espaço, tempo, neste momento, melhor. Então, todo mundo está orientando, se você ficar mais que 3 dias com dor de garganta, febre, falta de ar, ótimo. Vai logo, chama logo um pronto atendimento, mas não vai imediatamente num pronto-socorro sem saber efetivamente o que você tem, né? E essa questão do teste é bastante contraditória. Alguns dizem que tem que ser aplicado na população inteira, mas não tem suficientemente para todos, porque é caro. Outros dizem que é melhor evitar. Então, vivemos também num momento de muito desencontro de informações. A opção da Coreia e de alguns outros lugares foi o processo de fazer o teste das pessoas dentro dos seus próprios automóveis e não juntar as pessoas no hospital ou num outro estabelecimento, né? Porque assim você não aglomera as pessoas. Exato. E na Itália não aconteceu isso, então tudo isso piorou. Aqui não sei como é que vai ser exatamente no Brasil, ainda não ficou claro, mas eu acho que enquanto a gente recebe, né, orientações mais claras, cada um já sabe o que tem que fazer. Ficar em casa, não ir para lugar nenhum, ao menos que sejam as pessoas que estão trabalhando em serviços, como eles dizem, essenciais, né? Perfeito. Eu estava pensando também a respeito de dogma, sabe? Aquelas ideias fixas que algumas pessoas têm e das quais elas não abrem mão. Então, eu tenho conversado muito dentro dos meus cursos, nos seminários que faço, palestras, que o dogma pode ser algo
muito perigoso em se tratando de vida humana. Filosoficamente é algo muito perigoso, porque o dogma impede que você questione as ideias que tem. E eu me lembro muito de uma frase de um pensador francês chamado Émile Chartier, que costumava dizer que não há ideia mais perigosa do que aquela que é a única que se tem. Se você só tem uma ideia, você se torna uma pessoa perigosa. Essa ideia se torna um vírus mental. Então, o que a gente pode falar para as pessoas que estão muito rígidas no seu pensamento, estão muito dogmáticas, colocaram uma coisa na cabeça e não querem tirar? Mesmo a ciência mostrando o que está acontecendo, mesmo que os dados de realidade estejam apresentando o perigo, essas pessoas continuam dizendo algo do tipo: vamos ter fé, vamos ter otimismo, as coisas vão ficar bem. O que você acha disso, Sérgio? Você também é um estudioso, você é uma pessoa que se dedica à pesquisa. O que você acha dessa ideia do dogma? Olha, Cal, eu sempre tive uma visão bastante crítica de tudo que é dogmático, inclusive todo o meu trabalho é contra paradigmas e dogmas. Por quê? Porque eu acho que o único norte que a gente tem que ter nesses momentos na vida é a realidade, né? São os fatos. Não adianta eu ter uma ideia, né, religiosa ou filosófica, uma minha interpretação da existência. Não existe. Essa não pode guiar a leitura da realidade. Ao contrário, é a realidade que tem que guiar a minha leitura, né, dela. Então, a realidade qual é? Independentemente de eu ser religioso ou não. Temos um problema claro, temos mortos, temos dados empíricos, científicos que são comprovados, né? Então, não é um dogma estabelecido a partir de uma ideia minha, pautada num livro X que alguém escreveu e que eu, né, adotei como minha verdade. Não. Aqui temos um objeto que é estudado, que é analisado, cujos dados são, né, comparados, é um método científico, né, que cria o que a gente tem, que é um aviso, um alerta. O suporte da realidade, o suporte da realidade, né? A realidade é um suporte, né? Uhum. O meu dogma não tem valor nenhum neste momento, porque o meu dogma não pode questionar um dado de fato, né, que é mortos, infecção, né, aumentando, e uma série de comportamentos que a gente tem que ter além do dogma. Então, pessoas dogmáticas neste momento estão colocando em risco a vida deles e a vida de todos por uma ideia que não existe, que não tem utilidade nenhuma neste momento, né? Então, eu sou muito crítico, acho que essas pessoas têm uma responsabilidade muito grande, têm que cuidar muito do que elas falam, né? E, como eu falei antes, pessoas que têm influência em uma grande parte da população, sobretudo no Brasil, onde sabemos que tem muita gente que não tem escolaridade, tem muita gente que não tem ferramentas críticas para entender isso, né? Então, leva as palavras dessas pessoas como se fosse a verdade última, né? E poderia citar muitos casos que eu não vou citar aqui, conhecemos muito bem. Então, essas pessoas deveriam usar os dogmas deles de forma propositiva, de forma útil, não para levar as pessoas para a igreja, para elas ficarem infectadas, né? Mas para elas ficarem em casa, se cuidarem, acreditarem nos médicos e não diminuir, como alguém fez na nossa política, né? Não diminuir o valor de um fenômeno, assim, a gravidade de um fenômeno que é mundial, não é local, né? Então, desculpa, é muita ignorância. Ser dogmático nesse momento é ser ignorante. Perfeito. Esbarrando com os dados de realidade, ainda assim a mente fica rígida, mesmo apesar de receber as informações, apesar de ter contato com o que está acontecendo. Eu conheço Dona Elvira, sua mãe, sim, e eu fico aqui pensando, né? Uma senhora com mais de 80 anos, que está dentro de casa sozinha, em Bérgamo, sendo que os seus parentes estão em outra residência, né? Seus irmãos e tal. E eu fico pensando, será que as pessoas têm essa dimensão do que está acontecendo na Itália e o que pode acontecer no Brasil, de o que significa ter um ser amado em casa, que você não pode visitar, que você não pode tocar, que você não pode saber como ele está, como ela está, né? Então, nós ainda, como você disse, temos uma casa para viver, temos algum recurso para poder nos dar medicamento e alimento, mas essa ideia da solidão das pessoas amadas, essa ideia do que pode acontecer daqui a pouco,
ela é bastante assustadora e a gente precisa estar atento a isso, a essa realidade que é muito sombria. Para mim é muito complicado, como você sabe bem, porque minha mãe está lá e não posso fazer nada, porque a angústia principal é essa. Eu estou aqui, ela está na Itália, mas sua mãe também está sozinha e você está em casa na mesma cidade. Você também não pode ir. Né? Por quê? Porque eu tenho pensado em ir para a Itália, mas seria muito mais arriscado eu ir na Itália e levar uma contaminação para ela, ou o contrário, né? Então, o que a gente tem que pensar nesse momento é ser menos, né, assim, sentimental possível. Eu acho que isso é duro de dizer, mas a gente não pode ser sentimental. A gente tem que ser racional e pensar o que é melhor para minha mãe, para sua mãe, para minha tia, para as pessoas mais fragilizadas. Eu estar longe. Porque quanto mais longe eu estiver, quanto menos gente entrar em casa, quanto menos contato elas tiverem, mais saudáveis elas vão ficar, mais aumentam as chances delas sobreviverem. Outro aprendizado com o erro, né? Aprender que diante dessa dificuldade toda, dessa situação tão difícil, ruim, complicada, a gente pode aprender que amar também acontece à distância e que é o melhor nesse momento. Exato. E uma coisa importante, outro erro grande que muita gente está fazendo, que está acontecendo já aqui em Santa Catarina e já na Itália, é uma doença que mata principalmente pessoas idosas, mas a porcentagem de pessoas jovens que estão morrendo já é muito grande. Então, aqui em Santa Catarina já temos 50 e mais casos, né? A maioria deles foi de pessoas de 50 anos para baixo, né? Inclusive jovens e adolescentes. Então, temos que cuidar muito, porque muita gente jovem se acha assim, invencível e vai para casa da mãe achando que não tem problema, etc., ou da avó, e leva o vírus, porque é assintomático, né? E porque está se modificando. Então, ele está matando também pessoas jovens. Então, vamos ter muito cuidado. Ninguém é invencível, tendo ou não alguma doença, etc., todo mundo tem que se proteger para proteger os outros, né? Perfeito. Sérgio, agora que a gente está terminando o nosso papo, o que é que você pode mandar para as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, a respeito, o que é que você pode enviar como uma mensagem final? Você que é uma pessoa que tem muitos alunos, muitos seguidores, pessoas que admiram você não apenas pelo seu trabalho dentro da universidade, mas também pelo seu trabalho na música. Se você pudesse enviar uma mensagem para as pessoas, o que você diria agora para elas? Eu diria que esse isolamento não tem que levar também a ideia de que eu estou em casa, então não posso me preocupar com o outro, porque eu não posso fazer nada. Tem toda uma série de iniciativas que estão sendo, né, levadas adiante, e a gente pode, nesse momento de isolamento, e deve se preocupar muito mais com os outros. Então, temos as redes sociais, temos as lives que a gente está fazendo. Então, a gente está presente, está em contato com nossos amigos, estar em contato constante com os familiares, porque o grande problema daqui para frente vai ser como cada um de nós vai lidar com essa solidão e com esse isolamento, né? É muito perigoso. Então, a gente tem que lembrar dos outros neste momento. Não estamos sozinhos, a gente tem que ajudar quem tem, eu tenho falado esses dias nas redes, quem tem salário fixo, por exemplo, como eu, tem que pensar, empregada doméstica, na secretária, que não vai ter como se sustentar. Então, não vamos ser egoístas. Quem puder, nesse momento, o mais rico, o mais privilegiado, o que tem um sustento fixo, e que são muitos no Brasil, tem que ajudar os outros. Acho que a forma mais digna, né, de viver neste momento é a gente ajudar os outros que estão muito pior que nós e muito mais expostos a essa tragédia. Então, isso que eu quero dizer, ajudem, por favor, e não fiquem trancados pensando que a vida de vocês é a mais importante neste planeta, né? O mais importante agora para a gente aprender a tirar alguma coisa de, sei lá, de útil nessa situação toda é de que não estamos sozinhos, né? Não vivemos sozinhos, não somos sozinhos e não estamos sozinhos. E aquilo que acontecer de ruim com o pequeno comerciante, com a pessoa que mora ali na esquina, com o idoso sozinho em sua casa, qualquer coisa que aconteça de ruim com essas pessoas está também acontecendo conosco. As pessoas que moram em condições subhumanas no sertão,
aqui do Nordeste, ou as pessoas que moram nas comunidades carentes, nas favelas, elas são conectadas conosco. Estamos todos juntos. Né? Exato. Eu volto a repetir, nós nunca mais seremos os mesmos. Não. Né? Nós nunca mais seremos os mesmos. Sérgio, eu quero te agradecer muito. Eu agradeço. Ótimo estar juntos. E assim, vamos tocar em frente. Eu sei que o seu trabalho é muito intenso também, levando o esclarecimento às pessoas. E eu quero dizer assim, olha, manda energia para as pessoas que acompanham o seu trabalho. A gente não vai desistir, né? Nós todos vamos ter resiliência, aumentar a nossa capacidade de resiliência, mas, ao mesmo tempo, não podemos ser pessoas que negam as realidades. Nós vamos observar as realidades com muita clareza para poder fazer alguma coisa e tomar decisões. Exatamente. Muito obrigado, Sérgio. Um grande abraço. Fiquem todos bem. Tchau. Tchau, querido. Agora tudo assim, namastê, é de longe. Pois é, gente, conversei aqui com um amigo muito querido e ele, mais que ninguém, está acompanhando as dores, os dissabores das pessoas que estão lá na Itália, sobretudo em Bérgamo, epicentro dessa realidade tão triste com o coronavírus, e todos nós mantendo a esperança, observando a realidade com clareza e querendo fazer das nossas vidas algo diferente, inclusive fazendo diferença na vida de outras pessoas. Eu espero que isso seja o maior dos nossos aprendizados, fazer diferença na vida de outras pessoas. Um grande beijo a todas e a todos e a gente se vê aqui sempre. Tchau, tchau.